O candidato Lula, do PT, tem sido pressionado por agentes do mercado financeiro e por apoiadores a apresentar um plano de governo, principalmente na área econômica. Sempre que perguntado sobre como resolver os problemas nessa seara, o petista responde somente que vai acabar com a miséria. Um país que é o primeiro produtor de proteína animal do mundo não tem o direito de ter 33 milhões de pessoas passando fome. Ou seja, a fome não é falta de alimento. A fome é falta de dinheiro para comprar os alimentos. A fome é falta de vergonha, sabe, na cara dos governos que governam esse país e que não levam em conta essa questão da fome. Agora, com o apoio em peso de economistas tucanos, os chamados pais do Plano Real, existe uma espécie de confiança de que a economia será tratada de forma responsável. Essa é, aliás, uma das grandes desconfianças de agentes financeiros em relação ao novo governo petista. Depois de declarações contra o teto de gastos e sinalizações sobre o aumento dos gastos públicos, caso eleito, Lula tentou recorrer a uma face mais moderada e liberal da economia, trazendo o apoio de Henrique Meirelles. Que aconteceu naquela época no país, naquilo que interessa à população, de emprego, renda e, evidentemente, recursos para a saúde, educação. Os fatos falam por si só. Eu concluí que era justificável o meu apoio à candidatura de alguém que já foi presidente 2 vezes e que mostrou bons resultados para o país. Meirelles, inclusive, é aventado como um possível nome para conduzir a economia em um governo Lula. Membros da campanha petista admitem a apresentação de dezenas de alternativas para um arcabouço fiscal alternativo ao teto de gastos. Além da âncora fiscal, os economistas também estão debruçados em desenhar programas que incorporem propostas de Simone Tebet, do MDB, e Ciro Gomes, do PDT, que apoiam Lula no segundo turno. Aliás, as 2 principais propostas entregues pela senadora Simone Tebet, que ficou em 3º lugar na corrida presidencial, têm custo entre 10 bilhões de reais e 13 bilhões de reais. A senadora propôs, por exemplo, uma poupança de R$5 mil para jovens de baixa renda que terminarem o ensino médio. Para que eles não virem nem estudam, nem trabalham, nós vamos colocar um poupança jovem. O nosso jovem vai ganhar um dinheiro todo ano e no final do 3º ano do ensino médio vai ganhar R$5 mil para fazer o que ele quiser, dar uma entrada numa moto ou num celular, mas para que ele não saia, porque a educação vai ser prioridade pela primeira vez na história do Brasil. No entanto, a mesma pressão não é feita sobre o atual presidente Jair Bolsonaro, que também tem sido vago quando se trata de plano econômico. Aliás, o candidato do PL tem dificuldades de confirmar se o ministro Paulo Guedes continuará no cargo. A economia é um ministério dos mais importantes e nós temos que ter uma pessoa gabaritada lá. Passou por maus momentos, mas o Paulo Guedes se comportou da forma que ele havia conversado comigo lá atrás. Pode mudar? Pode. Pode redirecionar o nosso posicionamento hoje. Em seu plano consta a manutenção do Auxílio Brasil de R$600, mas não diz como isso será feito. Sobre a geração de empregos, o documento produzido pela equipe do atual presidente diz somente que vai estimular o empreendedorismo. Há também a sensação de que Bolsonaro tentará acabar com o teto de gastos, que já foi diversas vezes implodido no seu governo. Agora, a questão do teto, realmente eu sei que equilíbrio de contas, um montão de coisa aí, mas é mortal. Mas a questão é, por que os planos de governo não são levados tão a sério? O quanto desses objetivos traçados são cumpridos? Em linhas gerais, esse é um documento resumido de que um candidato pretende implementar caso seja eleito. Eles precisam ser claros, com diretrizes e contextualizar em cima das políticas públicas que são pretendidas. O mais importante,
cabe ao eleitor cobrar, fora do período eleitoral, sobre as promessas de campanha. Bom, sobre esse assunto, as diretrizes econômicas de Lula e Bolsonaro, eles se comprometem com elas. Nós vamos conversar agora com a repórter de colunista de economia do Estadão e da Rádio Eldorado, Adriana Fernandes. Olá, Adri, tudo bem? Seja muito bem-vinda mais uma vez. Tudo bem, Emanuel. Obrigada pelo convite para conversar aqui com você sobre as eleições, a economia nas eleições. Perfeito. E a gente viu esse movimento nesse período eleitoral, especialmente agora na corrida do segundo turno, Adri, uma pressão maior para que haja... Vamos falar primeiro aqui, a gente vai chegar no Bolsonaro, mas queria abordar primeiro com você a campanha do ex-presidente Lula, que lidera as pesquisas e até por isso, e pelo tipo de construção da candidatura dele, né, que quer passar uma imagem de frente ampla, aumentou muito essa pressão sobre quais comprometimentos ele tem em relação às bases econômicas, né? Pressão que vem do empresariado, pressão que vem do setor produtivo, da Faria Lima e até de candidatos derrotados como a Simone Tebet, que, digamos, era a candidata ideal, né, do chamado mercado para essas eleições. Então eu queria te ouvir um pouco de um panorama, né, sobre essa pressão sobre o PT e como o PT tem absorvido e reagido em relação a isso sobre o futuro econômico do país. Em primeiro lugar, o PT está sendo muito pressionado pelo mercado financeiro em relação ao que ele vai fazer, sobretudo as regras fiscais, como é que ele vai se comportar na gestão das contas públicas. Acho que essa é a principal cobrança, eles querem ver detalhes, mas do ponto de vista de política econômica, não estamos vendo de fato um debate acontecendo. A campanha está muito mais centrada em questões de costume, religiosas e, sobretudo, baseada em muita fake news que está se espalhando. Então, o debate econômico, essas cobranças, eu vejo ali uma cobrança dentro de uma bolha. Você não sai aí na rua, e aí, candidato Lula, e aí, candidato Bolsonaro, o que vocês vão fazer com as contas públicas? Eu acho que isso vem do mercado financeiro, porque ele enxerga que vai haver um aumento de gastos em 2023, porque houve essa expansão de gastos em 2022, sobretudo do Auxílio Brasil, ou seja, se Lula ganhar a eleição vai se chamar Bolsa Família, vai se votar o nome, se Bolsonaro ganhar, fica Auxílio Brasil, mas está certo que ele vai ser de R$600, ainda com adicional que tanto Lula quanto Bolsonaro fizeram, prometeram. Isso custa bastante dinheiro, com os R$600 já é mais 52 bilhões de reais para acomodar no ano que vem, mas ainda tem outras demandas que foram se acumulando. Então, a pergunta dos investidores é quanto que vai ser gasto a mais, 80 bilhões, 100 bilhões, 200 bilhões, é por isso toda essa ansiedade. Mas na campanha, você não vê na rua essa cobrança das contas públicas, como que vai ser a regra, porque no mercado já se sabe que o teto de gastos, que é a regra que limita o crescimento das despesas, ela vai ser modificada para uma nova regra. No caso do Bolsonaro, aperfeiçoamento, e no caso do Lula, eles querem revogar o teto e fazer um novo arcabouço fiscal. Bom, como a gente tem uma disputa inédita de um presidente e um ex-presidente, é natural que a gente utilize como critério o passado dos dois, o legado dos dois. E no caso do Lula, a gente tem muitos passados, né, para poder olhar, observar, criticar e saber o que ele estaria mais próximo, né, como projeto econômico futuro. Se é aquele Lula de 2003, se é o segundo governo Lula, se são os dois governos Dilma. Em relação ao Lula, primeiramente, o que podemos esperar? Ele se aproxima de um Lula de 2003 que herda todas as mudanças econômicas feitas ali pelo governo Fernando Henrique Cardoso, ou um Lula do segundo governo? O que podemos esperar em relação a isso, Adri? Olha, eu acho que ele é um Lula que ele está dizendo que vai ser fiscalmente responsável, né? E como ele está fazendo essa base ampla de apoio, né? Inclusive com economistas que foram do governo Fernando Henrique Cardoso, eles estão fazendo alianças, e essas alianças, como a Tebet, de responsabilidade fiscal.
eu acho que dificilmente a campanha do PT vai dar o detalhe, a regra vai ser assim, vai ser assado, mas a gente viu, por exemplo, o Edinho, né, que é o trabalho na comunicação do ex-presidente Lula, ele sinalizou, ele disse claramente em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, diz que a campanha vai detalhar as propostas que a senadora Simone Tebet acha importante, diz que não tem problema nenhum. Então, eu acho que a gente vai ver mais informações sobre a política econômica, mas dificilmente vai ser essa regra, mas é aquela regra, porque, como me disse um integrante da equipe, se ele fizer isso, ele pode agradar um, desagradar outro, nesse momento que ele está buscando a vitória nas eleições. Mas o que está mais amplamente consenso, que tem duas propostas dentro do partido, estou falando aqui do campo de regra fiscal, uma que é revogar o teto, voltar à chamada meta de resultado primário, né? Meta de superávit, que o Lula diz, eu fiz todos os anos do meu governo, fiz superávit primário, fazer uma modernização desse sistema, com bandas, como se fosse metas de inflação. Então, se a economia está crescendo mais, você pode fazer um resultado melhor. Se do contrário, se a gente tiver uma economia em depressão, em recessão, você utiliza o fiscal para poder aumentar os gastos e ajudar na recuperação econômica. Isso sempre foi um debate importante para o PT. Por outro lado, tem um grupo que defende que, além disso, além de priorizar investimentos, é preciso ter uma regra de gastos, uma regra de controle de gastos. Então, essa divisão está um pouco refletida nos debates internos. Na equipe econômica do Bolsonaro também tem duas regras sendo discutidas, uma preparada pelo Tesouro, outra preparada pela Secretaria de Política Econômica, que de alguma forma estão vinculadas a uma meta, a um resultado, a uma sustentabilidade de vida pública. Então, são várias regras, e eu acho que isso não será discutido, não será detalhado, nem por uma campanha, nem por outra. Então, assim, a gente tem que prestar atenção nos sinais que cada campanha está dando de política econômica. E isso isso vai aparecendo nas falas. Eu acho que o que está faltando, Emanuel, assim, é um compilado mesmo. Olha, falou isso, falou aquilo, porque essas ideias estão surgindo, mas o debate, volto a dizer, ele não está centrado na economia. Então, eu vejo essa questão de cobrança bem mais do mercado financeiro, que tem a sua ansiedade, tem que fazer as suas apostas para 2023 e, de preferência, gostaria de saber de imediato até mesmo quem vai ser o novo ministro da Economia, tanto do Bolsonaro, se Bolsonaro vai seguir com Paulo Guedes. Veja bem, ele não confirmou, ele foi perguntado, ele não confirmou. Paulo Guedes está à frente das discussões econômicas, já está negociando essa regra fiscal dentro da sua equipe, conversando com Arthur Lira, porque ele diz que se ele ganhar a eleição, se Bolsonaro ganhar a eleição, eles querem votar até o final do ano a reforma tributária que já está no Congresso, reforma do imposto de renda. Por quê? Porque é nessa reforma do imposto de renda que tem a tributação de lucros e dividendos que vai financiar o Auxílio Brasil de R$600. Então, é um debate que é muito técnico, ele não está na campanha, ele não é da campanha, mas ele ganha espaço na mídia, porque o mercado financeiro cobra de alguma forma, alguns setores empresariais cobram esse tipo de informação, porque, afinal de contas, a forma de gestão das contas públicas ela é muito decisiva para que políticas o futuro governo vai tomar, se vai ter mais investimento, se vai precisar de mais reformas, se vai ter que mudar a regra, como é que vai fazer, vai quebrar o teto agora, vai de novo
até o final do ano, durante a transição. Então, são perguntas que são normais, mas eu vejo, a gente pergunta para a campanha do presidente Bolsonaro, quem vai falar de economia, eles não têm nenhum porta-voz. Eu ouvi de um assessor da campanha que não interessa a eles falar com a imprensa sobre isso. Até porque tá em jogo o voto, o vale tudo, e ninguém quer dar notícia ruim, porque no campo econômico não tem como, com um certo nível de austeridade, o país, enfim, voltar a entrar na rota, especialmente nessa questão das contas públicas. É interessante isso que você aponta, Adri, porque me recordo que em 2018 a economia pautou muito as eleições, principalmente por causa das promessas de bases liberais do Paulo Guedes, ampliação de privatização, Estado mínimo. Isso fez parte muito da campanha de 2018. E aqui a gente essa campanha de 22 muito centrada só nos benefícios sociais possíveis para os mais pobres. Basicamente essa é a disputa econômica que a gente tem nessas eleições, não é, Adri? Eu acho que na campanha de 2018 esse discurso liberal ele foi adotado porque o Bolsonaro, até então um personagem mais desconhecido, né, do campo, ele teve uma ascensão mais rápida na reta final, ele precisava de um posto Ipiranga, né, assim, alguém que de alguma forma lhe referendasse na economia, né, e Paulo Guedes foi esse, como Paulo Guedes, nome, um economista liberal, então foi uma questão de marketing político também, de ser liberal na economia, conservador nos costumes, mas o presidente até diz recentemente, né, que ele não era liberal, que foi mudando de opinião, esse é o discurso que ele está tendo, mas ao longo desses 4 anos ele adotou muitas medidas que batiam de frente, né, com o liberalismo de Paulo Guedes. Paulo Guedes foi se adaptando, né, nesse ambiente político de negociação de Brasília e foi fazendo concessões até por uma questão de sobrevivência no cargo. Ele traça planos, ele está animado, quer fazer privatizações, quer incluir essa questão das privatizações mais forte no arcabouço fiscal, porque se você vende, faz desinvestimentos, né, os recursos podem ser usados para o abatimento da dívida pública, por isso que ele coloca essa questão da meta da dívida, porque ele está incluindo outros instrumentos que vão de controle das contas, que vão além do corte de gastos ou do aumento dos tributos para que é a receita mais comum, né, para melhorar as contas públicas. Então, Paulo Guedes, nas eleições, eu via muito mais assim como, de 2018, como uma moldura, né, para Bolsonaro, mas a gente viu também que o grande debate em 2018 foi a corrupção, né, o combate à corrupção. A economia veio a reboque e todo mundo esperava que o debate econômico viria mais forte esse ano, principalmente que a gente estava num cenário de inflação, lembra que no início do ano muito elevada, os preços muito elevados, mas o governo, Bolsonaro, ele traçou uma estratégia para chegar na eleição em condições melhores, e é preciso reconhecer que isso está acontecendo. Se foi feito de forma artificial, se depois vai haver a refeição, mas ele conseguiu trazer uma economia melhor. A gente estava com uma inflação muito acelerada, ele tomou medidas econômicas de redução de tributos, de combustíveis, que permitiram, de energia também, né, que permitiram a gente chegar aqui com deflação, chegar na eleição, é claro que as pessoas sentem a questão do preço, mas lembra que há não muito tempo atrás combustível era a grande pressão. Exato, tá? Imagina um cenário eleitoral com aquele preço dos combustíveis há alguns meses, né? Fora que ele conseguiu fazer esse Auxílio Brasil de 600, era 400, ele bateu pé junto com o Congresso, conseguiu mudar as regras fiscais, está adotando agora o consignado para quem é os beneficiários, começou agora, vai vir forte, porque as pessoas vão pegar esse dinheiro, é um modelo muito ruim,
de dar financiamento para pessoas que estão precisando de transferência de renda, porque para comer, e elas vão pegar esse dinheiro, muitas delas, eu converso muito com o pessoal da área social, muitas dessas pessoas não têm nem ideia de que trata-se de um empréstimo, né? E elas vão, nesse primeiro mês, vai estar a sensação boa, né? Do dinheiro entrando, né? Depois aí já começa a primeira parcela e tal. Então o Bolsonaro chega nesse momento da eleição com a economia de alguma forma. Muita gente diz, mas os preços ainda estão muito altos, mas a situação é bem melhor do que se imaginava. Claro. Há 3, 4 meses atrás, quando tudo estava, principalmente combustíveis, a gente estava combustível a 7, se não me lembro, acho que chegou a 8, Sim. né? E a política da caneta do presidente funcionou. Só uma última pergunta, Adri. Independentemente de quem esteja na cadeira em 23, é líquido e certo que o cenário é muito desafiador a partir do ano que vem do ponto de vista econômico, não é, Adri? Em primeiro lugar, o cenário externo não é nada bom. A gente está vendo aí uma desaceleração da economia mundial, então, por conta disso, já é desafiador. Mas a gente tem que ver toda essa herança, né, de gastos que vai chegar para o próximo governo, não só a herança de gastos, mas como também de redução de tributo dos estados, como é que eles vão se comportar, se vai continuar, se não vai. Então, muita coisa para ser feita e um Congresso Nacional que chega cada vez mais empoderado, querendo dominar a pauta econômica, né, e ser o grande construtor dessa negociação política, dessas pautas econômicas que sempre foi o Ministério da Fazenda, depois o Ministério da Economia no início do governo, depois foi perdendo um pouco esse papel, então vai ter essa disputa também com o Congresso, quem vai dominar a pauta econômica. Eu andei conversando com muita gente, tem pautas que a gente chama micro, né? E outras, eu acho que a reforma tributária vem firme, é uma pauta difícil de ser construída, são muitos atores, impacto em muitos setores, em muitos estados, municípios, empresas, setores, mas eu acho que ela vem além, é claro, de como que vai ser a regra fiscal, aí a gente vai entrar em detalhes, mas eu duvido que seja por agora que eles não vão detalhar. Tem toda a razão. Muito bem. Essa é a Adriana Fernandes, repórter e colunista do Estadão e da Rádio Eldorado, na área econômica, mais uma vez batendo esse papo com a gente aqui no podcast. Obrigado, viu, Dri? Obrigada, Emanuel. Até o próximo podcast. Estadão Notícias. Este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 13 de outubro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Eric Souza. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast@estadão.com. Um abraço pra você e até mais.